Estava falando para o Reinaldo, o Newton não é mais visita, já faz parte da casa aqui. Seja bem-vindo, Newton. E obrigado mais uma vez. Tá? Boa noite a todos e todas. Que Jesus nos abençoe e, como sempre, nos proporciona momentos de aprendizado, de esperança, de amor, que sem dúvida sempre será o amor que vai trazer a paz, o equilíbrio para as nossas vidas. Toda vez que a gente se afasta do amor, nós temos problemas, porque nós vamos conviver com egoísmo, vamos conviver com orgulho, com sentimentos que não nos posicionam bem em nossa vida, ou com a vida, que a gente se preocupa às vezes com ela, sempre material, né? Nós temos sonhos, casar, ter filhos, formar um lar, criar esses filhos, estudá-los, aposentar. Tudo isso são coisas que percorrem a nossa cabeça, formar uma família. No livro Nosso Lar, num capítulo descrito como Noções de Lar, do Espírito André Luiz, uma conversa dele com a senhora Laura, nós vamos entender um pouquinho dessa questão do amor e da questão da família, que é algo que é a célula máter da sociedade. Se nós queremos um mundo melhor, ele vai começar dentro da nossa família, dentro de casa. Não adianta esperarmos que venha por outros caminhos. A senhora Laura, que fora na terra casada com o senhor Ricardo. Ricardo desencarnou primeiro e foi morar na colônia espiritual Nosso Lar, lá sobre o Rio de Janeiro. Depois foi a senhora Laura, foi o Lísias, que era o filho deles, e depois as outras filhas. Para a gente lembrar da Laura, quem assistiu o filme Nosso Lar, é aquela família que a sobrinha, que a neta dela, não consegue ficar na colônia e quer vir para a terra para encontrar o noivo. Porque quando ela ficou doente, o noivo e a amiga cuidava dela, depois ela descobre que na verdade a amiga namorava o namorado dela, o noivo dela. Só para lembrar do livro. Então, o livro Nosso Lar, ele é sediado sobre o conceito de família. O André Luiz, quando desencarna, ele não fica com a sua família. Por quê? Porque o pai dele ainda não tinha sido resgatado das regiões. Tá ruim isso aqui, né? Não tá ruim aí atrás? Mais perto? Tá. Não, porque tá ruim. O André Luiz não ficou com a sua família de imediato, porque ele tinha o pai ainda no umbral, pelo tipo de vida que ele levou. O avô estava também numa região de sofrimento, as irmãs ainda não tinham sido amparadas, e a mãe, que era um espírito muito evoluído, estava numa dimensão superior. Ou seja, ele não podia ficar com o pai que estava atrasado e nem com a mãe que estava adiantada. Então ele não tinha uma base familiar ali. Tanto é que ele ficou hospedado na casa da senhora Laura. E quando ele chega na casa da senhora Laura, ele pergunta, ele ouve falar do Ricardo, do senhor Ricardo. Onde é que está o senhor Ricardo? E Ricardo já estava reencarnado. Num determinado momento, uma reunião dos filhos e a senhora Laura, antes dela se preparar para reencarnar, eles se reúnem numa sala e tem um globo no meio da sala, bem grande, que seria uma televisão redonda. E ali projeta a imagem de uma criança
que vai tomando uma aparência adulta, que era o seu Ricardo, o pai, que já estava reencarnado. Então, durante o sono, lembra dessa mensagem aqui, está com vocês. Perante os sonhos e o sono e os sonhos. O Ricardo que estava na terra reencarnado, desdobra, sai do corpo durante o sono, o espírito se liberta e ele é projetado ali naquele televisor, vamos dizer assim, naquele aparelho, para conversar com a família. E entre todas as conversas, os filhos perguntam: pai, deve ser bem, assim, até estranho, né? Pai para uma criança, né? Mas eles estavam vendo o espírito. O que o Senhor quer que a gente faça para o Senhor que está na terra? Em que nós podemos ajudá-lo? E aí ele responde o seguinte, o seu Ricardo: meus filhos, bem sabemos da grandeza de Deus, do amor de Jesus. Estou na terra num período de aprendizado, logo tua mãe virá, para que a gente se reencontre no futuro. Mas enquanto eu estiver lá, aqui, né, na terra, permita, isso é muito importante, hein, gente? Permitam que eu nunca disponha de facilidades. É tudo ao contrário do que a gente quer, né? Por que nós iríamos perguntar: meus filhos, eu vou estar aqui na terra, que é um ambiente difícil, vai dando uma ajudinha aí para mim, porque a coisa é feia aqui embaixo. E ele fez ao contrário. Ele pediu justamente para não interferir nas provações deles. E nós entendemos aí que tem toda uma família unida entre dois planos, promovendo o crescimento espiritual. Mas o crescimento espiritual, ele acontece justamente em nossas provas. Quando as nossas provas só chegam a nós, e o Evangelho garante isso, na frase de Jesus: Deus não dá fardo maiores do que as forças. Então nós vamos entender que nenhuma prova chega na gente sem que a gente esteja preparado. E quando elas chegam, a gente acha que é muito pesada, que é muito difícil, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, e depois de um tempo, a gente percebe que suporta. A gente atravessa aquilo com muito esforço, com muito sacrifício, mas alcança. O nosso compromisso com a terra, amparado pela família, que a família são aqueles espíritos que reencarnam com a gente por afeto, por carinho, por amor, para dar força. E muitas vezes, para dar força, não precisa ser mais evoluído que a gente. Pode ser alguém que estimule em nós um cuidado maior, que nos exija sobrepor todas as nossas forças para dar carinho, como é que a gente exercita a paciência? Com alguém que nos roube a paciência. Não precisa usar. Se tudo estiver bom, tudo estiver tranquilo, como é que eu sei se eu tenho paciência? Então eu preciso da prova. O Evangelho nos diz que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Sempre falo da diferença de dor e sofrimento. Dor é o que a gente sente na pele. E sofrimento é quando como a gente vê a dor. A gente vê uma pessoa ferida, a gente imagina uma determinada dor para ela, né? E a gente diz: a pessoa está sofrendo tanto, vê uma pessoa acamada e diz para a gente: fulano está num sofrimento grande. Muitas vezes ele está resignado. A minha prima, uma prima de 4º grau, ela sofreu a prova de um acidente. Ela estava andando de moto e um carro passou em alta velocidade, atropelou ela e foi embora. E a polícia vinha vindo em seguida e a socorreu. E ela ficou inconsciente, levou para o hospital. E ela acordou no outro dia, após cirurgia e tudo mais. E ela percebeu que ela não tinha mais uma perna. Isso ela me contou.
Ela falou, quando eu vi que eu não tinha, ninguém tinha dito, ela acordou da cirurgia e se viu sem perna, ela falou, a primeira sensação que eu tive foi de alívio. Alívio, eu tive a impressão de estar pagando uma dívida. E ela falou, foi muito estranho o que eu senti. Os meus familiares, ela chama Fátima, os meus familiares, minhas irmãs, desesperadas como contar para mim. E eu recebi isso com muita tranquilidade e com um sentimento de alívio. Ela falou, eu não sei como é que é em outra vida, mas ao ficar sem essa perna, eu me senti muito aliviada. Ela teve dor, mas não teve sofrimento. Tanto é que ela mora numa casa sozinha, numa chácara com um monte de cachorro e bicho para ela cuidar. Ela se vira, ela dá conta. Então ela entendeu esse momento dela como uma oportunidade e não vestiu a capa, a túnica de vítima, que sou eu, uma mulher sozinha, perdi a perna, o cara que atropelou, onde já se viu. E ela nunca reclamou, ela nunca descobriu quem foi, mas ela não usou isso para transformar a vida dela no pior lugar do mundo. Ela poderia, a partir daquele momento, se sentir um ser injustiçado, abandonado até por Deus, pelos bons espíritos, mas não. E nas cartas que ela recebe da mãe dela, sempre tem um estímulo à fé e à confiança em Deus. E ela entende aquilo, ela bebe, a carta como um alimento para a alma. Isso modifica o ser. Nós estamos num círculo de provas. Nós reencarnamos para crescer, para nos tornar mais forte, porque senão nós nunca vamos valorizar as coisas boas que se aproximam de nós. A gente fica muito reclamão. Tudo é difícil, tudo é complexo, tudo nos torna insensíveis às vezes. Só olhamos para o nosso problema. O que nos mostra o livro Nosso Lar, e esse aspecto de família, é que nós não estamos desamparados em momento algum. Mas muitas vezes nós também pedimos para ninguém interferir naquilo que nós vamos passar. Não é Deus que deixa, ou Deus que não deixa, é Deus que quer. Nós pedimos, eu quero reencarnar, e eu quero vivenciar tais coisas. Nós vamos ter o apoio moral? Vamos. E hoje o apoio moral está em todo lugar. A maioria tem WhatsApp, tem Facebook. Quantas mensagens de amor bonitas a gente não recebe por dia? Sempre tem um trechinho de um livro, alguém tira foto de uma página, o outro digita, o outro põe minuto da sabedoria. Isso é apoio moral. Está chamando a nossa atenção para tirar o foco da dor, do sofrimento, e entender todas as bênçãos que nós temos na vida. Isso aqui é uma passagem rápida, muito rápida, e nós sabemos que já passou, para mim já passou metade. Em termos, pensando na média de vida, eu estou com 41, 82, já mandei 3 cartas. Minha família foi tudo 80, pensando na base da minha família, foi tudo esse padrão aí. Eu devo continuar, Então está passando, estamos crescendo. As nossas orações, elas devem envolver o que hoje? O que eu devo pedir para Deus? Deus me dá conforto, e eu esqueço o sofrimento das pessoas. Mas eu tenho que pensar em mim. Qual a diferença do teu irmão consanguíneo, do teu irmão espiritual? A gente não sabe se aquele ser que está na rua já conviveu comigo muito perto. Nós não temos lembrança. Mas segundo Emmanuel, em mais de 7.000 reencarnações, nós formamos
mais de 7.000 famílias. Nem sempre são aqueles 4, 5 que nascem junto. Às vezes vem um outro para aprender com a gente, vem um outro para ensinar. Então esse curso ele está acontecendo aqui na Terra. Um ambiente de amor, de paz. Quando eu vejo a televisão mostrar tanta tragédia, né, a gente gosta um pouquinho, pensa que não. Eu vejo a novela das 9 agora, faz tempo que eu não assisto, mas vejo os pedacinhos, né, que sempre tem aí. E é uma novela gostosa, fazia tempo que eu não gostava de uma novela, porque a pessoa faz, a vingança vem em seguida, né? Ali a coisa é feia. A gente vê assim, né, a Clara dando na hora, ali, a lei de ação e reação ali pro escritor, ele estudou bem. Porque a lei de ação e reação age imediato. Só que a gente não percebe que está entrando no mesmo sentimento de vingança. Eu estava com uma raiva de um personagem outro dia. Falei, gente, eu não posso ter raiva do juiz. Raiva da Maria de Severo, ela não me fez nada. Só que o cérebro, ele não sabe que é uma novela. A emoção é a mesma, que a gente chora, que a gente sente raiva. E emoção faz o quê? Atrai espíritos com as mesmas emoções. O que vai acontecer? Nós estaremos vibrando na mesma faixa de raiva, de ódio. Eu não sou contra a novela, tá? Mas tem que saber que é novela. Não precisa entrar nessa raiva, né? Que nem o julgamento do delegado. Eu vi um pedacinho hoje no Instagram. Aí eu procurei no YouTube, que eu queria ver o sangue escorrer, né? E imagina o tanto de gente vibrando ódio naquela hora. Concordam comigo? A raiva. É bom mostrar que existe pedofilia, legal. É ótimo, eu acho que a novela faz um trabalho muito bom nesse sentido. Mas nós não podemos vibrar com esse sentimento, senão a gente vai se acostumar. Porque o primeiro que agir com a gente daquela forma, a gente já sabe o caminho para agir. Falar, foi assim, eu te pego. E a gente sempre tem aquela vontade de chegar por cima com o vestido vermelho, né? Descer a escada, aquilo foi demais da Clara. A gente sempre espera que em algum momento, alguém que nos fez mal, que nos irritou, que judiou da gente, fala, um dia eu vou descer do tapete vermelho. Isso não é evolução. Isso é agir da mesma forma que os outros. Às vezes, nós agimos pior do que os outros. É que a gente não tem coragem, mas a gente pensa. Quando a gente vê algum irmão que foi preso porque roubou, porque matou, né, o corpo de alguém, com requinte de crueldade, aí pode prestar atenção em algum comentário. A gente fala assim, se fosse eu que pegava, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Mas nem o bandido fez isso, a gente está pior que ele. Nós estamos construindo sentimentos mais duros do que o deles. Porque ele é um delinquente, provavelmente ele não recebeu educação, ele não recebeu amor suficiente, faltou um monte de coisa para ele ficar daquela forma, porque eu não fiquei assim. Se para ele que faltou está assim, e eu não faltou nada, eu estou ficando pior. São detalhes que nós temos que pensar. Essa família aqui, essa nossa família, é a melhor que nós temos, gente. A nossa melhor reencarnação é essa. Aqui estão as pessoas que nós pedimos a Deus. Não adianta a gente olhar para ela e falar assim, meu Deus, o que eu vi nessa criatura? Eu não sei o que nós vimos, mas Deus viu e permitiu esse nosso encontro. E ela vai se formando no mundo espiritual. Vai uma avózinha, o avô, vai um tio, vai o pai e a mãe, depois vamos nós, depois vem os nossos filhos, os nossos netos. Nós vamos voltando, aí volta uma turma para cá. Nós vamos revezando isso. Terra, mundo espiritual. E a gente percebe que não tem morte quando a gente pensa assim. Tem mudança, né? Um período aqui, um período lá. Será que sem o apoio da prova, da aprovação, nós conseguiríamos nos aproximar tanto de Deus como nesse momento que nós estamos aqui?
Será que sem nenhuma dor, sem algo que nos chame a atenção, nós estaríamos aqui hoje? Aquele filho difícil, que tem um gênio mais difícil, que não nos entende, é justamente aquele que nós pedimos para ter uma nova oportunidade junto, para aprender, para ensinar. Ele não é a ovelha negra, ele é a nossa salvação. À medida que o nosso coração amolece, não é para deixar a pessoa fazer o que ela quer, mas é para entender que ela tem dificuldades. E que se eu não posso mudá-la, eu tenho que dar o melhor exemplo. Eu tenho que viver bem para ensinar os outros. O que Cristo fez? Ele ficava falando o que tinha que fazer? Ele falou o sermão do monte, ele dava conselho, mas ele não ia casa por casa, olha, faça isso, Pedro. Não. Ele viveu. Quando as pessoas condenaram a mulher por adultério, o que ele fez? Ele deu o exemplo de não condenação, ele não condenou. Mas ele não condenou os outros também. Ele não falou assim, vocês têm mais pecado que ela. Ele não fez isso. Ele simplesmente falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou, vocês têm. Ele falou, quem não tem. Deixou no ar. Cada um entendeu o que pôde. Sorte que aqueles ali, eles tinham defeito, mas não era orgulhoso, né? Porque senão, se tivesse um orgulho muito forte, ia jogar a pedra. Falei, eu não tenho defeito. Mas eu acredito que a força moral de Jesus, pelo menos imprimiu a verdade neles. Porque o maior problema é identificar defeito. A gente não gosta. E se alguém fala do nosso defeito, não é mais nosso amigo. Pode ter certeza. Começa a falar dos nossos defeitos, começa a apontar, dentro de casa. Quando a mãe chega, olha, você está assim, 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 assim. Eu não pedi para nascer. Eu não tenho nada a ver com essa família. O meu sonho é ter meu apartamento e morar fora. A gente sempre quer se livrar. Quando justamente as pessoas estão nos apontando a nossa necessidade de mudança. Nós temos a oportunidade de mudar sem dor, mas a gente prefere o impacto da aprovação, que aí é dolorido. Quando alguém aponta um patrão, um gerente, um chefe nosso, chama a nossa atenção para alguma coisa, qual que é o primeiro sentimento? Eu detesto esse chefe, ele pega no meu pé, porque nós temos muita dificuldade de ouvir, muita dificuldade de se analisar. O que o Santo Agostinho nos ensina no Evangelho? Toda noite, antes de dormir, passa o dia em revista. A gente nem lembra. Dá uma pensada no seu dia, as pessoas que você conversou, porque nós temos que combater o orgulho dentro de nós. O orgulho que é o problema. O orgulho não deixa receber ajuda, não deixa a gente se enxergar. Eu tenho muito orgulho. Quem é você para falar assim comigo? Quem que é o fulano para me tratar dessa forma? Onde já se viu eu pegar uma fila dessa? Isso tudo é orgulho. Será que no mundo espiritual, lá a senhora Laura, o Lísias, eles tinham esses pensamentos lá na colônia? Eles poderiam pensar, recebeu o André Luiz? Eu nem sei quem é esse André Luiz. Eu vou hospedar um estranho em minha casa? Um cara que estava no umbral 8 anos, cheio de vício. Ah, não quero ele aqui não. Seria o primeiro pensamento. Mas a senhora Laura teve ele como um filho. Abraçou ele como um filho de Deus e um filho dela. E foi ensinando. Lísias viaja com ele, mostrando toda a colônia de Aeróbus, no ônibus dele lá, mostra a colônia, explica cada lugar, para ele tomando conhecimentos de como funcionavam as coisas, e devagar ele foi entendendo. No começo ele ainda tinha um orgulho, ele queria ser médico, só que a medicina da terra não funciona no mundo espiritual, né?
Lá não vai cortar a barriga. Lá não tinha doença de Chagas para ele tratar, que era o que ele fazia aqui. Então ele tinha que recomeçar. Recomeçar do zero. Tanto é que ele foi nas câmaras de retificação, enxugar, limpar o vômito das pessoas. Lembra? Era um lugar com 2.000 camas, 2.000 pessoas em coma, espíritos, né? Que ficava saindo uma gosma preta da boca, do nariz. E o André Luiz falou: o que é isso aí? Falou: isso aí é emanação do pensamento deles. É a mente, tem tanta coisa ruim na cabeça, que ela se materializa nessa gosma preta e fedida, fétida. E o André Luiz começou por aí, para ele entendendo que servir é algo divino. Ele começou a servir, começou a ajudar, começou a entender os sentimentos das pessoas e foi se acalmando. Aí ele voltava para a casa da senhora Laura, ela explicava tudo aquilo de novo. No primeiro dia dele, ele estava tão envolvido que ele ficou 2 turnos. Era para ficar 8 horas, e por uma necessidade ele ficou o dobro. E chegou no outro dia de manhã, renovado, com a oportunidade de servir. No mundo espiritual, os espíritos cansam? Cansam. Senão não ia falar em tantas vezes necessidade do repouso. Cansa. O perispírito é semimaterial, diz Allan Kardec. Ele tem órgãos, ele tem sensações, ele tem tudo. Tanto é que vai dizer, chama MOB, modelo organizador biológico, está lá no Livro dos Espíritos. Faz-se o perispírito e o corpo é uma cópia do perispírito. Quando a gente dorme aqui, a gente se desprende do corpo e o perispírito, no mundo espiritual, vai se encontrar com outros espíritos, com outras pessoas, que podem ser espíritos desencarnados, como outros também desdobrados. No primeiro capítulo, na introdução do livro Os Mensageiros, tem uma palestra lá, que o André Luiz vai visitar, é o segundo livro dele, em que tem um aglomerado de pessoas sentadas no chão, que são pessoas que estavam dormindo na terra, e que no mundo espiritual se reúnem para estudar. Mas como é que eu faço para estudar no mundo espiritual, né? Como é que é possível? Onde é que eu me inscrevo? Onde é que eu me candidato para estudar? Porque eu deito, durmo, apago, acabou. A nossa oração, a nossa intenção, o nosso desejo sincero em evoluir, quando a gente sai do corpo, para onde a gente vai? Para o lugar que mais nos atrai. Aí é o problema. Basta saber na Terra o que mais nos atrai hoje. Se eu gosto de ficar dentro de um bar, bebendo, eu vou para o bar beber. A vantagem é que é de graça, né? A pessoa não precisa pagar. Deve ficar cheio os bar à noite. Se eu gosto de assaltar, eu vou fazer crimes também durante a noite no mundo espiritual. Se eu gosto de fazer caridade, eu vou ajudar no mundo espiritual. Nós tivemos outro dia, né, a dona Sebastiana. A dona Sebastiana desencarnou há 8 dias, né? 15. Vai fazer 15 dias terça. Amanhã. E na última psicografia que teve aqui, a dona Sebastiana, eu posso falar, né? Ela veio aqui tomar passe. Aqui na frente, quem estava aqui me viu que eu fui num carro lá conversar com a senhora, que ela não podia andar. E ela me contou o seguinte: eu vejo o mundo, ela é espírita, o mundo espiritual. À noite, eu vou ajudar as pessoas. Eu pego pessoa do meio do barro, assim, para ajudar. Consciente. Isso é a maior prova que nós podemos ter de que ela saía do corpinho e ela já trabalhava no mundo espiritual. E eu falei com ela no domingo, ela desencarnou na terça e continuou trabalhando, porque ela estava totalmente preparada para isso. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar uma senhora lá que ela já cumpriu a missão dela aqui e tinha trabalho no mundo espiritual. Só que a filha dela estava grávida.
E eles achavam que era perigoso para a filha o choque, né, da partida da mãe. Eles deram 2 meses ou 3 de moratória para ela, aumentaram. Ela ficou na terra, depois que nasce o neto, ela volta para o mundo espiritual para trabalhar. Então é muito real isso. Muitos espíritos encarnados, muitas pessoas narram o que estão fazendo no mundo espiritual. Então a nossa intenção, ela é fundamental para isso. Aquilo que eu sinto no meu íntimo, o meu desejo de ajudar, de servir, de estudar, é o que vai me fazer aprender. Porque eu não gosto de ler. Eu não gosto de palestra. Eu não gosto de negócio de religião. Para onde é que vai a hora que dorme? Muitas vezes não sai do quarto. Sabe aqueles dias que a gente acorda e fala, gente, parece que eu nem dormi, eu estou quebrado. Nós não nos afastamos do corpo físico. Fica muito próximo, então o corpo físico ele vai migrando, transferindo as energias dele para o espírito, do espírito, então fica muito perto. Quando a gente começa a perceber isso, nós temos que cuidar. Só sonho ruim, alguma coisa errada tem. As nossas energias, ou as energias que nós estamos nos conectando, não andam muito boas. É importante que a gente pense isso. Porque eu devo assim, eu não sonho com ninguém que eu conheço. No dia que antecede a psicografia, a sessão para mim, eu sonho com um punhado de gente que eu nunca vi na vida. Eu converso com tanta gente, aí depois eu chego aqui, eu vejo aquele rosto que me é familiar, mas eu não lembro. Mas tem muitas vezes até a impressão, eu já conversei com essa pessoa, mas onde? E é no mundo espiritual. Nós saímos daqui hoje da palestra, quando a gente for dormir, aqueles que ficaram nessa sintonia positiva, nós vamos nos encontrar de novo, para estudar, para ajudar alguém, para abraçar alguém. O Chico chamava isso de interexistência. Interexistência é que a gente já existe lá. Desdobra, nós não rompemos totalmente o laço. Então nós temos uma família aqui, que está bem consciente para nós, e uma família no mundo espiritual. Essa ligação com a família aqui, afetiva, moral, e com a família espiritual vai nos formando o ser. Nós aprendemos aqui no círculo de provas, e aprendemos no mundo espiritual num círculo moral, de aprendizado. Porque nós não somos da terra, nós temos que ter consciência que nós não somos daqui. Esse é o nosso problema. Não somos daqui, mas a gente quer insistir que a terra é o único lugar. Quando eu vejo às vezes umas postagenzinhas, até espírita bota um berço e um túmulo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem comecei no berço e nem vou terminar no túmulo. Eu já existia antes. E vou continuar existindo depois. Isso tem que estar muito claro para a gente. E obras para entender isso não falta. Só os do Chico Xavier bastam. 500 livros nós vamos passar uma existência lendo. Tá bom. Agora eu quero ter uma família boa. Eu quero crescer junto com a minha família. Moralize. Cuide das crianças. Preste atenção onde elas vão. Com quem elas estão. Fale com elas, eduque elas. Não só grite, não só berre. Não castigue. Mas tem outros meios de a gente ajudar aqueles que estão do nosso lado crescer. Assim como nós crescemos juntos. Muitos leem livro da Zíbia, que são romances belíssimos, eu adoro. Li muito o livro da Zíbia, nem sei quantos, mas a gente mostra o quê? A vida na terra, o desencarne, a vida no mundo espiritual, a vida na terra de novo. Ela mostra um ciclo, mostra uma realidade que nós vivemos. No livro Laços Eternos, alguém lembra desse livro? Já leu, da Zíbia? Laços Eternos? Só 2. Tadinha da Zíbia, não está vendendo nada.
O livro Laços Eternos, nós vamos encontrar a Genevieve, que era uma condessa muito boa, e seu companheiro, que era um conde que não era muito bom. Desencarnaram, ela foi para um ambiente bom, porque ela não tinha dívidas, e ele foi para um outro ambiente se preparar também para voltar. E ela fica no mundo espiritual e ele reencarna. Ela reencarna, mas vai embora cedo. E ele fica na Terra, se redimindo das suas dívidas. Ele reencarna médium, ele já tinha faculdade mediúnica, e ele reencarna para curar pessoas. Teve uma vida muito, muito, muito difícil, de acusações, de chamado de charlatão e tudo mais. E quando ele desencarna, depois das muitas provas dele, ele encontra a sua amada, e aí podem viver no mesmo plano evoluídos. Ou seja, ela continuou crescendo, mas ele se esforçou o máximo para que a família permanecesse junto, para o amor deles pudesse se encontrar. O livro é lindo, é muito mais do que isso. Mas às vezes o nosso sacrifício aqui, de ler, de estudar, de moralizar, de desligar a mente da vingança, da raiva, é justamente para a gente ter paz no futuro, para estar com aqueles que a gente ama, estar com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu sobrinho. Eu quero todo mundo junto, mas todo mundo bem. Só que para isso, nós estamos agora num plantio. Tem que valorizar. Pensa na pessoa que está do teu lado. Pensa no seu companheiro, na sua companheira, no seu filho. Enxergue ele, o que ele faz para você de bom. Tem que estar claro. Porque senão a pessoa fala, a convivência vai matando, não sei o quê. A convivência tem que melhorar as coisas dentro da gente. A gente vê casal de namorado, quando não conhece, manda flor, manda bombom, manda mensagem, manda tudo. Aí quando vai morar junto, esquece até do bom dia. Dá a impressão que para estar perto, depois que está perto não precisa nada disso. Tanto precisa que a gente espera. Todos nós esperamos ouvir um elogio. Todos nós esperamos alguém dizer, olha, eu gosto de você, eu te amo, você é importante para mim. Os filhos esperam ouvir isso dos pais. Os pais querem ouvir isso dos filhos. Todos somos iguais. E por que não fazemos? Vergonha. A gente não tinha vergonha quando nem tinha certeza se a pessoa gostava da gente. Porque não tem certeza no começo. A gente faz de tudo para conquistar. E quando tem certeza, não precisa se preocupar mais. É um contrassenso. E aquela criatura que estava ali do lado, o tempo todo nosso, passa despercebida. E depois quando parte, se parte primeiro ou não, tanto faz, fica aquele imenso vazio. Né? O que se eu for um senhorzinho que não valorizei a companheira, eu vou chegar no mundo espiritual, eu vou sentir falta dela. Pode ter certeza. E a que fica vai sentir falta. Nós nos amamos mais do que a gente imagina. Pode ter certeza. A gente gosta do filho mais do que a gente sabe. O filho gosta do pai mais do que sabe. Nós não temos medida para esse sentimento. A gente fala, precisamos amar. É importante, mas tem que avaliar o amor que tem. Nós somos muito mais amados do que sabemos. E muitas vezes nos aprofundamos numa depressão por não se sentir amado quando somos amados. Cada um tem um jeito de mostrar amor. Nem todos foram educados com a Branca de Neve, né, para ter um príncipe, para a gente achar que tem que ser assim, meu amor, bom dia. Seria o ideal, mas tem outras maneiras de mostrar, e nós temos que ir identificando isso. Eu sinceramente me sinto muito amado, sem falsa modéstia. Nunca tive problemas em casa, nesse sentido. Claro que discute.
Mas eu sempre me senti amado, sempre me senti apoiado, sempre tive muitos amigos, tenho uma família muito boa. Nunca pensei diferente disso. Porque às vezes falava, precisamos amar o próximo. Mas lembra do próximo que eu falei outra vez? Próximo não é a família. Família é obrigação, próximo é quem está perto. Família não é o próximo. Família já vem de fábrica, tem que gostar dela, tratar bem e pronto. O próximo é o que está na rua, é o que vai sentar do lado, é ele agora para mim. É nesse sentido, família não. Se nós queremos que a nossa família viva bem aqui, que a gente tenha amor, e que no mundo espiritual a gente permaneça junto, ame, mostra que ame, e sinta-se amado, porque às vezes a pessoa ama, mas não se sente amada, e ela começa a reagir nesse sentido, né? Tem que se sentir amado, tem que saber que nós somos queridos, que nós somos importantes para alguém, e nós somos, gente, não acredito ao contrário disso. Tira a pessoa que dorme do nosso lado um dia para ver. Tira alguns dias, como nós vamos sentir falta. Sente até do colega de trabalho, depois de alguns anos. Aquele colega que a gente senta no centro, sempre na mesma cadeirinha do lado, a gente se vê só na segunda-feira. A gente sente falta quando ele estiver. Nós somos seres criados para amar. Nos alimentamos de amor. É isso que a gente vive. Não precisa enfeitar muito o pavão, né? Basta entender que somos amados. Basta entender que estamos na terra e que as provas são gestos do amor de Deus para o nosso bem. Que não existe morte, existe movimento. Só isso, nós nos movimentamos para o mundo espiritual, nos movimentamos para a terra. E isso é um processo criado por Deus. Não é um acidente, é um processo criado por Deus. Mas se nós doarmos todo o nosso amor, quando aquele que a gente ama muda de lugar, nós vamos sentir saudade, mas nunca remorso. Porque o remorso é muito pior do que a saudade. É muito mais difícil de administrar o remorso. Eu não sei o que é isso ainda, em mim, assim, o peso de um remorso, assim, que eu não me lembro. Mas o peso é grande. Porque, como é que você corrige o que já foi? Já passou. Hoje eu mandei uma mensagem da Madre Teresa, deixa eu ver se consigo ler. É rapidinho, para encerrar. Se eu enxergar, né? Espera aí, só um minutinho. Vou ler para vocês. É um Pensamentos de Madre Teresa. Eu mandei hoje para algumas pessoas aí. O dia mais belo é hoje. Amanhã não sei como vai ser, eu espero que seja bom. E ontem não dá para mexer mais. Então é hoje. É o mais bonito, é agora. A coisa mais fácil que existe, errar. É fácil errar, é um escorregão. O maior obstáculo, o medo paralisa nossas forças. O mais imprescindível, por isso que eu falei essa noite, o lar. O lar é imprescindível, ter um cantinho para voltar, alguém para nos receber, nem que seja o bichinho de estimação. Mas o lar é imprescindível, e nós temos que cuidar dele da melhor maneira que nós pudermos. Ele tem que ser sagrado. Dentro de casa não se fala qualquer coisa, porque estamos na presença do amor de Deus. A raiz de todos os males, o egoísmo. Cada um só pensa em si e vai fazer coisa errada. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo, é a pior derrota. Os melhores professores, as crianças. Tanto é que Jesus
Foi muito claro, né? Deixai vir as minhas criancinhas. A primeira necessidade, comunicar-se. E comunicar é muito importante, que a gente aprende, troca. O que traz felicidade? Ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. O mau humor é terrível, né? As pessoas mal-humoradas estão muito distantes do afeto. As pessoas mais perigosas, as mentirosas. O pior sentimento, o rancor. E o rancor tem memória boa, né? A gente, quando tem rancor de alguém, a gente lembra daqui não sei quantos anos. O rancor tem memória boa. O presente mais belo, perdão. Na verdade, o perdão é um presente para a gente mesmo, né? A gente se liberta da pessoa. A rota mais rápida, o caminho certo. Quem vai pelo caminho certo passa uma vez só. A sensação mais agradável, a paz interior. Estar em paz é muito bom. É algo que tem que estar à frente de tudo. A maior proteção efetiva, o sorriso. O sorriso abre portas. O maior remédio, o otimismo. É tão bom encontrar alguém otimista, né? Vamos fazer, vai dar certo, que bom, tá ótimo. Nossa, eu gostei do que você fez. Mandar uma mensagem para alguém, falar, olha, eu adorei sua palestra de ontem. Hoje eu mandei para o orador que fez palestra lá ontem. Ele ficou todo feliz e a palestra dele foi linda. É tão bom. A pessoa faz aniversário, lembrar dela, mandar uma mensaginha, uma florzinha. A maior satisfação, o dever cumprido. As pessoas necessárias, mais necessárias, os pais. As pessoas mais necessárias nessa vida são os pais. A força mais potente do mundo, a fé. A mais bela de todas as coisas, o amor. São pensamentos traídos de Madre Teresa, que viveu muitos anos em prol da humanidade, né? Não teve filhos, não casou, só trabalhou e orou, e deu os grandes exemplos, e formou uma família de 20 mil freiras, né, que era a ordem dela, 20 mil, existe até hoje, que em Rio Preto tem, trabalhando em forma do bem. Vamos viver da melhor maneira possível, considerando que tudo que a gente faz aqui, nós levaremos para sempre. Isso inclui o mundo espiritual. Que as pessoas que se separam de nós aqui, nós a encontraremos adiante. E segundo esse folhetinho aqui que deve ser lido, não é para ficar na cadeira, nós nos encontramos com aqueles que nós amamos toda noite, sempre que quisermos. Então nós não estamos tão longe assim das pessoas que nós amamos e que nos amam. Se nós seguirmos por esse caminho de pensamento, fazendo o bem, valorizando a família, entendendo as provas que Deus dá, nós vamos ser felizes, porque vamos viver num clima de amor, num clima de paz, de esperança. Ah, tem muita coisa ruim, tem, mas se nós nos educarmos, se nós formarmos a nossa família do jeito que tem que ser, nós vamos evitar com que o mal prolifere. Se a gente segurar a fofoca em nós, não passar adiante, nós vamos deixar de passar o mal adiante. Tudo aquilo que a gente puder chegar em nós e parar da maledicência, nós estaremos contribuindo para um mundo melhor. Não tem essa, eu fico sabendo uma coisa, eu tenho que contar para o meu melhor amigo, que sempre tem um melhor amigo, e assim a coisa vai. A gente chega, olha, você não sabe o que eu fiquei sabendo hoje, tem uma bomba para te contar, um bafão.
aí a coisa vai para aquele, que vai para o outro, que vai para o outro. Como é que nós vamos ter paz? Como é que nós vamos dormir com a consciência tranquila? Porque lá na consciência está gravado as leis de Deus. E a hora que a gente serenar a alma, ela vai nos dizer que erramos. E não vai falar claramente, vai ficar aquela sensação ruim, estou meio amargurado hoje, um aperto no coração, não sei o que eu tenho. É a tua consciência que está te falando alguma coisa que você não entendeu ainda. Você errou em algum lugar. Você deixou de fazer algum compromisso seu e não lembra. Mas a lei divina, gravada na consciência, está lembrando a gente. Então toda vez que o coração está apertadinho, vamos avaliar. Se não aconteceu nada físico, não partiu alguém muito próximo, porque aí a gente vai ficar triste. Mas se está tudo bem, e nós estamos sentindo algo, vamos pensar um pouquinho, rever os nossos dias, se nós não ferimos alguém, a consciência quer mostrar. Porque isso aqui é uma escola, a terra é uma escola do amor de Deus, e que nós valorizemos cada coisinha que chegou até nós, o nosso trabalho, o nosso lar, os nossos amigos, o nosso carro, tudo, porque nós atraímos isso com os nossos pensamentos. Vamos estudar, vamos nos empenhar na caridade, mesmo cansado, vamos fazer algo mais. Eu acho lindo, quando eu vejo nos trabalhos da psicografia, pessoas que não vêm buscar carta, e trabalham ajudando muito. Eu fico pensando, isso é amor ao próximo, porque ele não está ali porque ele quer uma carta, ele está ali porque ele quer se doar. Isso é lindo, quando nós estamos fazendo com puro amor e interesse solidário, só isso. É muito nobre, é muito nobre. Eu estou muito feliz com o trabalho aqui no Semeador, muito, muito mesmo, porque vale a pena. É uma equipe fantástica, dedicada, organizada, fluidicamente, energeticamente, o ambiente é muito gostoso. E isso gera o quê? Boas energias para todo mundo, melhores cartas, melhor equilíbrio para as pessoas. Nós podemos ouvir a melhor palestra do mundo, mas se não entrar na cabeça, se não fazer a gente pensar para mudar um pouquinho, para a hora que chegar em casa hoje, a hora que for dormir e pensar, não, eu tenho que orar, porque eu vou me encontrar com alguém, eu tenho que dormir bem, isso já valeu por tudo, porque nós vamos estar estudando, nós vamos abraçar aqueles que a gente tanto ama, não importa se vai lembrar ou não, o importante é o coração se sentir aliviado, leve ao acordar no outro dia. Tem vezes que eu penso, eu não lembro o que eu sonhei, mas eu acordo com uma paz, e eu tenho a intuição, o sentimento que foi muito bom, e que deve ter sido alguém que eu gosto muito, porque eu estou muito bem. É isso que vale para nós. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e que Jesus nos envolva. Dia 11 nós estamos aqui, no domingo, o trabalho da psicografia. Muita paz, muito obrigado.